Olá, tudo bem com você aí? Espero que sim, porque do lado de cá tá tudo massa. Eu sou o professor Daniel Pinheiro, nós estamos na Universidade Federal do Sul da Bahia, apresentando para você o FreireCast, o nosso podcast libertador. Espero que você esteja bem, como eu já disse, porque do nosso lado de cá, a gente tem uma convidada super especial, que eu espero que já esteja se sentindo bem aqui na nossa casa, no nosso FreireCast. Mas antes de passar a bola para ela, de apresentá-la, queria convidar você a já curtir, compartilhar e comentar os conteúdos que a gente tem postado. Você já mandou o link do FreireCast para algum amigo? Acho que devia fazer isso. Alguma amiga sua já deu um like no nosso conteúdo também? Faz isso, ajuda o nosso conteúdo a chegar a mais pessoas para que elas possam interagir conosco também. Queria dizer para você, Adriene, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Para nós é um privilégio poder receber você aqui hoje. E queria saber, está confortável aqui na nossa Universidade Federal do Sul da Bahia? Foi fácil chegar aqui? Como é que você chegou aqui? Foi fácil? Foi tranquilo? Com certeza. Muito obrigada, primeiramente, né, nessa tarde. É muito bom estar aqui. Estar na universidade, para mim, é estar em casa, né? Ah, pois Com é. certeza. Principalmente quando a gente está na tão sonhada UFSB, a gente, de forma, né, muito imbatível, lutamos para a presença e para a manutenção dela aqui, porque nós acreditamos nessa educação de qualidade, né? E com o nome ainda de Campus Paulo Freire, É muito significativo, é né? muito significativo, principalmente para mim que vem da área das licenciaturas. Pois é, Adriane Macário é nossa convidada de hoje. Da nossa universidade co-irmã, a UNEB Campus 10, aqui em Teixeira de Freitas. A Adriane está terminando, e ela só na próximo convite ela vai estar aqui com o diploma dela da licenciatura em História, é isso mesmo, né? E eu queria te perguntar, já de cara, assim, você contar pra gente, o que é que mobilizou você aí fazer história lá na UNEB? Tem algum elemento da sua trajetória de vida? E conta pra gente então quem que é você, da sua trajetória de vida e da sua formação. Pronto. Eu costumo dizer que eu vim do processo, né, do campo. Eu sou, antes de tudo, antes de fazer licenciatura, antes de ser técnica agrícola, eu sou agricultora. E foi esse meu iniciar do campo que me faz sair do ensino médio, Uhum. não aceitando fazer qualquer outro curso que não fosse no extremo sul, porque eu acredito que esse processo tem que ser no seu território, porque se a gente quer fazer história, se a gente quer fazer ciência no nosso campo, a gente precisa pensar que a gente precisa entender aonde estamos. E Uhum. aí, quando a gente para pensar nos currículos, né, naturalmente, principalmente na área das ciências agrárias, são currículos, até então, vindo de outros espaços, né? Por exemplo, a gente pega a Viçosa. A Viçosa, a base ainda de pesquisa é norte-americana. E eu me negava a fazer isso. Já era revolucionária desde esse período. Minha mãe é sindicalista. Ah, tem uma história de Então, vida na família tem, também que inspira. tem uma história. Minha mãe, ela morou em Salvador na década de 70 e 80. Uhum. Inclusive, ela saiu muito nova de casa. Ela saiu com 14 anos para trabalhar na casa de família em Salvador. Ela é, né, do município de Ocobaça. E aí, chegando lá, ela viu que foi com minha tia, e aí viu minhas primas virarem empregada Olha doméstica, só. e ela virou e falou para ela que ela não aceitava ela formar uma família e as filhas dela também ser empregada doméstica, ela preferia trabalhar na roça. E aí ela volta, né, para nossa propriedade no município de Ocobaça, nosso sítio, e lá ela forma família e meus pais vão trabalhar arduamente para dar condição e a gente acessar o ensino, né? Então, sou a terceira filha, minha irmã mais velha é enfermeira, minha Uhum. irmã mais do meio é assistente social, e eu vim primeiro para a área agrária, depois eu migrei para a licenciatura, por uma questão óbvia, inclusive. Conta E pra nós. foi engraçado, eu fui para aula de bovinocultura, Olha só. e aí eu fiz IFE, né, bovinocultura, e aí meu professor ele fez um levantamento, assim, do desenvolvimento do Brasil na questão agrícola a partir de 2003. Uhum. E aí ele começou a trabalhar, assim, o quanto nós exportávamos, por exemplo, o gênero alimentício. Então, exportava muito carne bovina, a avícola estava em crescimento, carne suína e tal. E eu, uma criança, falei para ele: "Não, professor, tinha acabado de sair um Aham. dado, né, que o Brasil
estava no mapa da fome, e aí, até porque saiu 2015, Uhum. e aí ele virou e falou bem assim, aí eu fui perguntar para ele: "Por que vocês produzem tanta Não comida é no falta de Brasil, comida. por que as pessoas passam fome?" Aquela pergunta de milhões. Ele vira e pergunta: "Vai fazer história?" Pronto. A resposta dele Foi já essa. foi. E você, como boa aluna. Eu, como aluna, gostava da disciplina, eu fiz o quê? Aham. Fui fazer história na UNEB, aí eu fiz o Uhum. vestibular, Você chegou a terminar, você fez o seu curso eu técnico até o terminei. fim, Uhum. e então, depois disso, você opta por não seguir na área, em termos de formação, mas numa perspectiva correlata, né? E é engraçado, porque assim, o meu percurso na universidade foi voltado para a zona rural. Foi engraçado. Tinha um Não é professor, porque você mudou de área de estudo que a sua temática. temática perdeu espaço, né? Isso, e só migrou, porque aí, quando a gente começou a discutir história, a gente vai para ciências agrárias, porque tem tudo a ver, inclusive, de quem detém a terra, né? Uhum, E aí é engraçado, porque eu tinha um professor, o Vitor, ele falava bem assim, ó, aí ele passou a trazer textos relacionados ao campo. uhum, Porque se a gente for pensar no ensino mesmo básico, por exemplo, você que está em casa, uhum. quando foi que numa disciplina comum igual, não sei, sei lá, matemática, pensa no campo e como se relaciona. Ou então no própria história, quando a gente pensa a história do Brasil, tirando a questão indígena, a questão dos povos pretos, Uhum. né, aonde a gente vê a ocupação do campo. É quase invisibilizado, a gente pode dizer. A gente pensa na ditadura militar, por exemplo, a gente pensa no movimento urbano. E esse exemplo que você deu para mim é fundamental, assim. Eu volta e meia pergunto isso. E, inclusive, na própria mentalidade dos sujeitos, né? Como que as pessoas. Era um Brasil que não existia, ele estava existindo, né? Como que as pessoas lidavam com isso? É tão forte, porque quando a gente pensa no extremo sul, né? O extremo sul da Bahia, há o Uhum, processo de colonização, aí até de 1940, 1545 até 1950, a gente ainda tem as 7 cidades coloniais apenas. Então a uhum, gente vai ter Alcobaça, a gente vai ter Prado, a gente vai ter Caravelas, Mucuri, Viçosa, né? Nova Viçosa. uhum, E aí a gente tem as outras 2 cidades que a gente vai chamar de Costa e uhum. Descobrimento. Mas aqui no extremo sul nós temos apenas as 5 Que se mantinham. que se mantinham com as mesmas vilas, aldeamentos do processo do período colonial, as mesmas sesmarias, né, dentro da capitania hereditária. Aí até 1950 a gente tem essa mesma Bahia, essa mesma extremo sul na Uhum, Bahia. De 1950 para cá que a gente vem ver, por exemplo, aí muda o processo de governo, né, que a gente vê a necessidade que tinha de expandir as outras cidades, os outros distritos. uhum, Mas quando a gente vai, por exemplo, em Lagedão, nós nos perguntamos, por que Lagedão virou cidade? uhum. Né, hoje a gente ainda tem um banco e tal, mas até alguns anos atrás a gente não Parece, tinha. parece que não tinha estrutura para ser reconhecido como município próprio, né? Isso, e aí quando a gente volta e a gente começa a questionar, né, aí Uhum. aí eu entendo porque eu fiz história, porque eu questiono, vou Aham. problematizar as coisas. Mas então, esse seu perfil questionador e problematizar as questões sociais e tal, acho que ele é fundamental e ele revela também uma outra vivência da sua trajetória, né? Que é uma vivência relacionada à militância política, não só enquanto sujeito político, mas enquanto alguém que integra um partido, que decide tomar lugar na vivência social a partir dessa frente. Como que você chega também? Tem a ver com a história de. Você contou que o movimento, a ação sindicalista da sua mãe te mobiliza em alguma medida, mas e essa chegada aos partidos políticos e etc., tem alguma vinculação familiar também? Tem outra origem? Vocês vão ouvir falar muito dos meus pais. Que bom! Você respeita e faz jus à sua ancestralidade, à São muito sua meus pais. trajetória. Eu cresci com meu pai dizendo uma coisa muito comum, assim, que até 2003, preto e pobre no Brasil não tinha dignidade. E eu convivi com isso, né. Ele fala bem assim: "Ó, minha filha, até 2003, a gente tinha pouquíssimas pessoas que trabalhavam, por exemplo, de carteira assinada, principalmente no campo, na zona rural. E aí, a gente não podia comprar as coisas. E fazer igual a minha mãe não só podia comprar, não era porque a gente não tinha dinheiro, é porque muitas vezes não tinha. Nem E tinha as coisas, nem né? tinha as coisas. Eu acho interessante que quando eu vejo a gente lá em casa, meu pai, ele trabalhava numa propriedade, ele Uhum, trabalhava
num sistema de carteira assinada, recebia o salário, mas não com os vínculos Uhum. empregatícios. E aí eu acho muito interessante, porque a gente recebia um ticket, né, do Aham. patrão Eu dele. lembro disso. E A é meus pais chegaram a engraçado, receber porque também. tinha o valor que ele podia comprar. É. E mesmo às vezes, por exemplo, meu pai trabalhava nessa propriedade, mas a minha mãe, a gente lá em casa, Uhum. trabalhava no campo. Então a gente sempre teve as coisas para comercializar. A gente trabalhou com maracujá por um tempo, então a gente comercializava. Uhum. Inclusive, foi assim que minha irmã mais do meio se tornou assistente social, Isso. né, aqui na cidade. Foi que a gente trabalhando na roça para pagar Uhum. mensalidade. Ela fez uma faculdade privada. Ela fez a faculdade privada, porque Uhum. até então, até Não tinha 2008, vagas disponíveis, 2009 né. não tinha. E aqui na Uhum. cidade, por Na exemplo, região. na região, a gente não tem serviço social se não Uhum. for privado. É que é uma situação que persiste, né, na verdade, Até Nesse hoje. ca no caso desse curso em específico. Isso, e aí, meu pai dialogou muito com a gente. Então, assim, essa questão de, a gente só podia comprar aquilo que estava determinado. Eu me lembro que quando, em 2002, quando meu pai foi comprar uma Uhum. bicicleta para me levar para a escola, porque eu sou de 96. O patrão dele teve que comprar, porque mesmo eu dando dinheiro, as lojas tinha todo um processo de ser Olha avalista, que doido. de a primeira bomba que tinha lá em casa de ralar mandioca, meu tio que trabalhava numa terceirizada no Rio de Janeiro de Uhum. carteira assinada teve que vir comprar, porque a gente não Olha podia. só. Isso que mobiliza então você, essa vivência familiar que mobiliza você a ir atuar nesses outros espaços. E aí meu pai vai dizer o seguinte: "Meu filho, ó, a gente tem que ter dignidade, a gente tem que pesar por isso". E aí ainda em reflexo à questão familiar, pensar que a gente Uhum. precisa atuar no processo político, a minha mãe, ela quando ela morou em Salvador, na década de 80, ela viu um Uhum. determinado candidato a presidente, falar coisas de empregadas domésticas. E Olha aí só. eu cresci mesmo dizendo pra assim: "Ó, a gente precisa dialogar a política para aqueles que são nossos, né, o nosso voto tem Uhum. que ser daquele que fala de nós". Então, quem é que defende os trabalhadores? Quem é que defende Uhum. as categorias de trabalho? Quem defende a classe trabalhadora, né? E aí, nesse meio tempo, eu comecei a conviver nos espaços políticos, aí fomos para o Uhum. processo de filiação, e aí eu fui começar a discutir os partidos, e aí eu entendi muito cedo que aonde era a minha casa. Você se filia a uma corrente política a partir dessa percepção então, né. Não é primeiro decido a corrente e depois vou entender do que se trata, é o contrário, você entende seu lugar no mundo, seus valores, o que você defende, e então você avalia quais são as correntes que estão postas e qual é a que mais se identifica, essa é a sua seu encaminhamento, é assim? Esse foi o meu caminhamento. E é muito interessante, tem uma brincadeira Uhum, com um companheiro nosso, que ele fala assim: "Adriane, eu me lembro até hoje quando eu fui até a sua família para filiar, e aí inclusive as suas irmãs, porque aí eu venho da uhum, base da igreja católica e a teologia de libertação acaba dando uma guinada, né, no processo, uhum. ou seja, a opção pelos pobres. E aí a gente vai, ele vai e ele pergunta, né, e eu prontamente, aos 13 anos, falo assim: "Eu quero me filiar". Então eu Com tenho a minha 13 anos. filiação simbólica, né, que é a filiação Aham. de papel, lá, e foi muito engraçado, mas a gente brinca até hoje, eu falo assim: "Ó, eu sou filiada há 12 anos, mas aqui no A minha coração". você já foi candidata aqui em Teixeira de Freitas, pelo Partido dos Trabalhadores, e aí eu queria lhe perguntar, desafios que você entende como, eh, uma cidadã, alguém que atua aqui na região e na cidade de Teixeira de Freitas especificamente, desafios que você percebe especialmente nesse âmbito, né, da educação, da renda das famílias, da existência social mesmo das pessoas, com esse recorte especialmente das mulheres, né. Se você enxerga que esses desafios têm sido em alguma medida superados, quais são os que se colocam ainda, assim, como muito pertinentes, porque acho que, como ser político que você acabou de se descrever, essa vivência certamente vai continuar, né, independente da ação que a gente tem de campanha no Uhum. período eleitoral, essas pautas certamente continuam atravessando você e te aproximando da realidade social. Com certeza. Tudo na minha vida é uma história. Eu venho, aí eu saio, vou para a UNEB, da UNEB a gente começa a militar no movimento estudantil, Uhum. porque não tem como a gente estar na universidade e não discutir que existe uma certa hierarquia no processo educacional, inclusive que a gente tem um modelo de educação ainda no Brasil eurocêntrico, né. Ouviram, Freirecasters? Essa mobilização política na universidade, ela também é importante, né, E com certeza, ela é fundamental. fundamental. Até porque pensa comigo, a gente tem categorias dentro da universidade, Exato, e cada um vai brigar pelo seu bem-estar. exato.
Então, no fim das contas, o professor ele vai brigar pelo seu bem-estar, Com todo o direito com de todo o fazer isso. direito e devemos, porque ele trabalha Uhum. muito. O servidor, né, os demais servidores Técnicos, dos óbvio. técnicos, mas nós, enquanto estudantes, também. Fundamental. Então, no fim das contas, a gente precisa entender que nós somos uma categoria que a todo momento nós temos rupturas e continuidades no processo educacional. E aí, no fim das contas, é isso que mantém a educação de qualidade, Uhum. que é Esse justamente esse atencionamento. tensionamento, esses conflitos. E aí, conflitos num formato Uhum. positivo mesmo. É. A gente brinca, né? Puxa daqui, estica de lá, né? Mas é muito isso. E aí eu vou para a universidade, chegando lá, eu encontro meu agrupamento. Minha Uhum. filiação é União Cobaça, aí eu mudo para Teixeira, que inclusive tem uma brincadeirinha Entendi. na eleição por causa disso. Mudo para Teixeira, e aí a gente começa a movimentar. E aí é algo que me assusta, porque quando Teixeira tem muita gente que vem de fora. Tem. Muito. Principalmente nos. Prazer. Sim. E muito nas universidades, porque vem Uhum. estudar ou vem trabalhar. Sim. E aí é muito interessante, porque assim, quando a gente vem para o espaço educacional, a gente conhece uma Teixeira. Sim. A gente não conhece as beiras de Teixeira. A Teixeira real. A Teixeira real, a Teixeira trabalhadora, Cotidiana. a vida do dia a dia de Teixeira. E aí a gente para, né, para discutir isso na universidade. E porque eu vou trabalhar numa instituição na zona periférica. Então, quando eu fui trabalhar no Tancredo, eu me deparei com a Teixeira, que eu ainda brinco, inclusive, no tema da minha campanha, que é a Teixeira dos nossos sonhos. Sim. Que é para aquele povo a Teixeira dos nossos sonhos, que é a Teixeira que garanta a dignidade à classe trabalhadora. Aquela mãe que sai de manhã cedo, 6 horas da manhã, para ir trabalhar no comércio, que chega em casa às 20 horas, porque a gente faz questão de chegar na loja às 17h50. E aí A gente consumidor. a gente vai às 17h50, então ela tem que arrumar estoque, ela tem que fazer tudo isso, e aí, naturalmente, se for uma criança, às vezes, que nem viu o filho durante o dia. Né? Então, assim, é para essas pessoas que eu acabei me candidatando a vereadora, porque eu acabei de enxergar o cenário de Teixeira dentro desse espaço. Essas pessoas precisavam se ver representadas nos espaços de decisão. Né? E aí foi interessante ainda que, nesse período, houve uma falta de diálogo, né? Do poder público municipal e a organização do comércio de Teixeira. E eu sempre discuti isso na campanha, porque nos feriados nacionais, os que estavam próximo do outro, eles mudaram. Então, teve o ano passado, quando o comércio abriu, a escola fechou. Olha, e quando... parece um desatino assim, natural, tranquilo, que vai se resolver. E provoca uma cadeia, né, dramática. E provoca aquela Nas mãe, mulheres, sobretudo. Aquela mãe que deixa o filho na escola para ir trabalhar, por exemplo. Sim. Deixa sem onde? Rede de apoio, sem rede de apoio, sem qualquer espaço que pudesse acolher, no fim das contas, vai deixar onde? Isso é falta de discussão de políticas públicas. Não é que não possa ser feito, né? É que se for feito, precisa ser feito de forma articulada. Em diálogo. Então, assim, se isso aconteceu, houve uma ruptura no processo político. Né? Então, os dois setores aí não dialogaram para que acontecesse. E ninguém, inclusive na casa né, legislativa, ninguém parou para discutir assim. Sim. E se isso acontecer, isso vai impactar quem? Exato. Inclusive, talvez, arrisco dizer que porque as pessoas que estão ali não serão impactadas, né? E é muito. Por isso eu acho que é uma pergunta também para te fazer, assim, a dimensão da representatividade, né? Em que medida? Quer dizer, não só pessoas pretas podem falar da temática, da temática da negritude, pessoas brancas podem ser antirracistas, podem ser aliadas do movimento, por exemplo, mas da mesma maneira que não só as mulheres têm que lutar contra o machismo, os homens também podem se mobilizar nesse movimento, mas lembrar que alguém que tem uma vivência, que conheça daquilo por ter, por exemplo, experienciado na pele, ou que se dispõe a estar próximo de quem faz isso, de quem vivencia isso na pele, vai provavelmente propor políticas públicas, vai agir de maneira, se está num espaço de decisão, vai poder agir de maneira mais coerente, né? Digamos assim. Então, quando você fala da realidade da Câmara, eu fico imaginando isso, né? Quer dizer, que o homem que está colocado ali, se ele não tem esse contato com as pessoas periféricas, especialmente as mulheres na periferia, não é nem por maldade que não vai propor um projeto que não dialoga com essas pessoas. É porque simplesmente não tem referência, né? Não tem referência. E aí a gente lembra que aquela Câmara, né, em questão, só tinha homens. Né? Onde a gente tem um número uma população feminina enorme na cidade. Sim.
e que tem, naturalmente, dados que precisam ser discutidos se não é. Por exemplo, violência doméstica, quando a gente para discutir coisas simples, quer ver? A Uhum. gente tem ruas extremamente escuras em Teixeira. Sim. Isso parece, uma falta, vou usar o termo que minha mãe usa, de zelo, mas Zelo é uma palavra. mas é uma questão de segurança para Claro. nós, porque uma rua escura para a gente oferta muito mais perigos do que uma rua clara. Aí as Uhum. pessoas podem falar assim: mas para todo mundo, quando é um tipo de violência. Mas a gente tem que lembrar que os nossos Violência de corpos, eles são gênero. diversas violências que a gente Uhum. vem sofrendo, né? Então, assim, são questões que me aproximaram do processo político, inclusive da candidatura. E Uhum. foi uma longa história dos meus companheiros me fazerem aceitar. Uhum. Porque eu cresci no espaço de discussão política, mas uma coisa é você estar, eu costumo brincar, atrás da cortina do Uhum. palco. Outra coisa é você estar à frente. É. E aí eu ainda reitero, o processo de se candidatar é um processo que me fez crescer muito, Uhum. né? Eu costumo dizer isso. Eu me tornei uma outra pessoa em 45 dias. Faz diferença, né? Faz muita diferença. Uhum. Inclusive falar com câmeras me Claro. olhando. Tudo isso atravessa, a gente vai abrindo horizontes, né? Eu me lembro que a minha primeira foto, né, que é a foto, pra candidatura, que a gente Uhum. encaminha para o TSE, eu tô com o olho aberto, eu tô fechado. E eu tentava abrir o olho: "Gente, eu tô abrindo Era o mais forte do olho". que você, Aí o menino né? falou assim: "É fobia por câmera". Foi aí que eu aprendi que eu Uhum. tenho uma dificuldade enorme, inclusive foi um dos motivos de eu trancar meu curso na Olha pandemia, só, porque eu não conseguia a aprender telinha, na né? tela. Eu Uhum. tenho muita dificuldade. As lives nossa, me É. dificu Mas ela já melhorou muito. Eu diria que superou, não é? Porque aqui no FreireCast tá íntima das câmeras. Tá muito bom. né, não é porque a companhia de vocês é Claro. maravilhosa. Generosa, obrigado. Mas é muito sobre essas questões. Então, assim, no Uhum. fim das contas, a gente aceita porque eu entendi que a gente Claro. precisava ser a representatividade. E a Uhum. primeira vez que eu vi uma pessoa olhar para mim e falar assim: "Você me representa, porque você é igual a mim". É responsabilidade enorme, né? É. Mas é empolgante em alguma medida também, porque eu acho que ao mesmo tempo. Eu acho que antes de tudo, a gente se representa, né? Uhum. Quer dizer, você está representando a figura que você é. E aí tem essa outra dimensão, essa outra camada que é de representar um coletivo que é como você em alguma medida também, né? Então eu acho que isso é uma. Queria lhe perguntar sobre isso, se vocês têm se preocupado no seu grupo político com essa formação de outros sujeitos, de outras pessoas, né? Especialmente aí com recorte, né, de gênero, outras mulheres, para entenderem, para assim, compreenderem esse espaço e a importância de ocupá-lo, né? Então, eu acho muito interessante. O Partido dos Trabalhadores, para Uhum, quem olha de fora, pensa assim: é um partido comum a todos os outros, que tem uma liderança, que é Luiz Inácio Lula da Silva, e que é só isso". uhum, Gente, o Partido dos Trabalhadores, ele é muito dinâmico, uhum, porque dentro do PT a gente tem as tendências. O que são as tendências? São grupos políticos internos que respeitam o estatuto, que têm as normas e diretrizes, que, né, convive e concorda plenamente com o manifesto do Partido dos Trabalhadores, que é, sobretudo, defender a classe trabalhadora, né, dentro das suas categorias, inclusive. uhum, Então, assim, a gente vai ter tendências do partido que é atrelado a organismos de luta. Então, por exemplo, a gente vai ter a CNB, que é um dos maiores serviços do partido, que é construir um novo Brasil, que inclusive uhum, é a tendência de Lula. Aí vai ter a minha tendência, que é o coletivo Avante, por exemplo, né? Que uhum, é um coletivo que tá mais voltado para os movimentos organizados de luta pela terra, de direito, né, à dignidade dos uhum. povos tradicionais, que assegura o direito das mulheres. Então, assim, a gente vem dentro dos nossos espaços de formações internas, inclusive, fazer essa construção. Que tô entendendo que podem ser divergentes Pode. entre si. Nossa, a gente brinca, né? A gente Uhum. está sempre construindo uma briga nova internamente. O que é importante, demonstra um ambiente saudável em alguma medida na E minha leitura. e isso, inclusive, a gente tem uma eleição interna, que a gente acabou de passar Uhum, por uma eleição interna, que é como a gente elege os diretórios municipais, o diretório uhum, estadual e o diretório nacional. Quem é que compõe? São as chapas e a candidatura a presidente. Então, uhum, a gente, né, vota no presidente e vota nas chapas que vai compor o DM, ou seja, uhum. que vai gerenciar o partido. Quer dizer que vai tomar as decisões? Não, porque tudo por nós passa por assembleia, e aí que é Uhum. gostoso. As brigas, isso a nível estadual, a nível municipal e a nível nacional. E ainda é interessante porque internamente a gente tem os congressos. Uhum, Então, agora mesmo, a gente está passando pelos encontros setoriais,
que é os grupos temáticos. Então, a gente tem um setorial de juventude, um setorial de mulheres, um setorial Isso. de educação, de saúde, a gente tem um setorial de meio ambiente, de economia solidária, né? Então, assim, a gente tem agrupamentos que vai justamente internamente discutir as temáticas. A gente tem o nosso setorial da comunidade LGBT. Olha só. Então, assim, a gente discute internamente essas questões. E é um processo de formação. Porque quando eu me filio, inclusive, eu assisto um videozinho Aham. entendendo o que, que eu posso e o que, que eu não posso Uhum. aceitar enquanto uma pessoa do partido. E a sua vivência lá dentro é que vai te dar os outros elementos que você vai precisar para ampliar, né, a sua existência lá enquanto partidário. E isso, inclusive, espaço de formação. Então, é onde que Isso. a gente delibera as nossas cartas, é onde a gente Uhum. conduz, onde a gente toma as nossas decisões, né? Então, a gente está em constante movimentação. Agora, o ano passado, houve a eleição interna, né? A gente, inclusive, assumiu agora o novo diretório municipal, o novo executivo, o novo diretório, né? Aqui são 14 membros, junto com o Conselho de Ética Entendi. e o Conselho Fiscal. E hoje, né, atualmente eu Uhum. me encontro secretária da SORC, então, se quer filiar sou eu que vou aceitar a sua filiação, Já fica o convite aí, da ó. sua filiação. E aí a gente que também organiza junto com a Uhum. Secretaria de Formação e de Planejamento, de formação, né, de planejamento, justamente a filiação e a formação É. dos novos Eu filiados. acho que fundamental, e agradeço demais você por ter explicitado esse procedimento, esse movimento especificamente desse partido, mas que eu imagino que em alguma medida dentro dos partidos sérios tem essa estrutura também, né? Porque a gente está vivendo um momento político no cenário nacional, já há algum tempo, muito que ignora, né, que quer diminuir a presença dos partidos ou secundarizar, e é claro, isso também não brota do nada, muitos partidos colaboraram para que essa visão problemática em relação a eles é, existisse, né? Mas, assim, queria aproveitar a oportunidade de ter você aqui, que tem essa trajetória de militância orgânica, basicamente, né? Para perguntar nesse sentido, assim, esse é um lugar que continua relevante no cenário político, quer dizer, o partido continua, ou a gente está cada vez mais caminhando para a dimensão personalista, né? A gente tem isso colocado, o eleitor, a eleitora, cada vez mais, isso já tem análise sobre isso, né? Vota por identificação pessoal e não necessariamente com a perspectiva partidária, mas a relevância disso, desse espaço coletivo, ainda é muito importante, né? Ainda existe isso. Com certeza, inclusive na figura da ocupação das cadeiras. Porque a gente costuma dizer que, por exemplo, se a gente tem um governador que é de um partido, Uhum. nos casos do Partido dos Trabalhadores, existe toda a discussão interna para as tomadas de decisões, enquanto caminho, né? Por exemplo, na Bahia, a gente tem os PGPs. Os PGPs é fruto de discussão partidária, PGP são. que são os programas participativos. Ou Hum, seja, tem que sair da sua cadeirinha, chegar na base e perguntar como é que eu vou governar. Aí tem os PPPs, os PPAs, depois, né, de uhum. que é eleito, que é justamente direcionar o orçamento para as pautas a qual o plano de governo foi Já tinha fundamentado. indicado. Uhum. Então, assim, essa ideia de criar um plano de governo fundamentado pela participação popular, pela ação participativa, inclusive o governo do estado assume, inclusive nas pastas, por exemplo, a gente tem uma defensoria que tem um orçamento participativo, então é a sociedade que diz aonde vai investir aquele dinheiro, Uhum. né? A gente tem também no governo, que é fruto dessa discussão partidária nossa, além de outras iniciativas que a gente vem discutindo. Então, assim, o partido é uma cadeira do partido, por isso que a gente vê fulano do PT, fulano do É. PSOL, porque por trás daquele sujeito existe uma discussão partidária. Uhum. Existe. No geral, deveria, né? Nos partidos, há partidos sérios que de fato encaminham dessa maneira, né? É isso. Mas até as coisas estão sérias, porque, por exemplo, a gente Uhum. pensa do lado positivo. Mas se a gente for olhar outros partidos, ou, por exemplo, os partidos de direita, né? Os partidos de direita também têm a sua inclinação e Claro. existe a sua linha a seguir. Um pouco Uhum. mais voltado por quem tem mais. Então, se eu Uhum. sou presidente, se eu quero ser presidente, eu tenho que dizer o quanto eu vou investir. É muito isso, a grosso modo, né? Sim, A gente precisa dizer que é a grosso modo. Nos partidos de esquerda possui? Possui. claro. Tem gente que vai porque tem recurso e condição de Claro. manter uma campanha. E eu vou dizer para vocês, manter uma campanha não é barata, Aham. né, nessa configuração de sociedade que a gente tem, Sim. não é barato, porque o que chega de É. gente pedindo saco de cimento e telha não é brincadeira, Porque é gente. isso também, né? Eu acho que é fundamental toda vez que a gente fizer esse tipo de análise,
considerar que os comportamentos sociais, eles não brotam, né? Quer dizer, a maneira de se perceber os partidos, a maneira como os partidos se comportam, tudo isso é retroalimentado. Um alimenta o outro, não tem aquilo que veio primeiro, mas essas relações, elas são orgânicas, são complexas e estão colocadas em todos os espectros, como você bem lembrou, tanto à esquerda quanto à direita. Então é importante, mas também importante que uma vez que a gente diagnostique isso, que a gente haja, né? E aí alguns setores da sociedade decidem agir no sentido de reencaminhar, e outros não, entendem que aquilo é natural do processo e seguem, né? E assim, é interessante porque é nesse lugar que nós precisamos ocupar. Perfeito. Porque qual é o grande problema do processo político? É as pessoas dizendo assim, eu não gosto de política, eu não vou discutir política, futebol, né? E aí homem ou mulher, a gente não discute, isso aí é errado, a gente precisa discutir sim. A gente interessada nessa perspectiva, né? Que retira o sujeito nós precisamos discutir. Porque, no fim das contas, é as nossas decisões no processo político que cabe a forma de governar que a gente quer. Então, por exemplo, se eu entendo que eu sou uma mulher, a qual eu entendo uma representatividade e uma seriedade na minha forma de caminhar, e entendo que eu tenho condição de assumir essa cadeira, eu preciso ir. Se dispor. Nós precisamos que vocês vá. Porque se nós, pessoas sérias, não assumir esse papel, quem fará? Quem fará? Eu me lembro isso na fala de Papa Francisco. Ele falou assim, não, o pai de família, a mãe de família, precisa sim gostar de política e ele precisa se propor, se colocar. Porque se você não for, a pessoa que não vai. É exatamente quem não deveria ou não, aos nossos olhos não estaria preparado, vai ocupar. Vai ocupar, e quando ele vai ocupar sem preparar... Não ficará espaço, os espaços vazios não estarão lá, né? Não ficarão espaços vazios. A gente tem 19 cadeiras, a gente precisa das 19. Então, se não formos nós, quem será? Né? Então, assim, inclusive eu aceito nessa discussão. E aí, nesse contexto, né? Nesse contexto, nessa luta. Muito inspirador ouvir você, Adriane, assim, no sentido de que acho que para as juventudes, especialmente as juventudes negras, as mulheres, a sua figura representa muito, assim. E mais do que representa numa dimensão que eu diria até imaterial, assim, mas porque há um compromisso real, assim, no cotidiano. Acho que é importante, vocês podem estar assistindo esse nosso episódio do FreireCast já nas redes sociais da Adriane, mas é possível também que vocês busquem por Adriane Macário para conhecer, porque a nossa, eu disse que ia falar no começo, terminei não comentando, mas a nossa aproximação se dá justamente, eu conheço a Adriane nesse movimento, não como uma candidata, mas como um sujeito político, inclusive trazida para uma das nossas turmas aqui na UFSB, por uma das nossas estudantes, em que tá discutindo matemática de contexto de sala de aula. Não, eu tenho um exemplo, eu tenho uma pessoa que representa muito bem essa questão que a gente está discutindo, e olha quem entra na sala para dizer que é essa pessoa, a Adriane. Então, foi uma oportunidade singular, assim, a gente já tinha se conhecido em outros espaços, mas eu acho que quando eu digo que é inspirador, a sua presença e a sua fala aqui é muito nesse sentido, porque ela extrapola a dimensão do discurso. Para mim, o discurso aqui sintetiza aquilo que a gente vê você vivenciando no cotidiano, na prática. Então, acho que isso, se não inspirar outros jovens, que deveria inspirar muito a mim, queria muito te agradecer pela disponibilidade de ter vindo conversar com a gente, de ter estado aqui. Eu que agradeço. Daiane é uma das pessoas que me movimenta, assim, sabe? Ela é uma mulher, para mim, que me inspira muito. É a nossa aluna, que é meu orgulho, tá? Né, meu orgulho. E ocupar esses espaços, para mim, é de suma importância. Inclusive, eu falo pelo espaço de onde eu vi, porque eu fico brincando, né, com minhas companheiras, minhas irmanadas. Eu falo assim, olha, quando eu paro para pensar que sou eu, nossa, não, no contexto de sociedade, eu seria aquela que estou à margem, às margens. Sou uma mulher preta, pequenininha, magrinha. E do campo, que é um outro discurso, porque ninguém discute o campo. Um conjunto de minorias, né, de subalternizações, infelizmente, né? De subalternização. Isso é tão forte que quando uma das pautas, além né, de pensar as beiras, quando a gente pensa as beiras de Teixeira, os cantos, a gente pensa do espaço periférico, mas a gente não lembra do 8% do povo da zona rural. Que pertence à cidade. Que pertence à cidade. Eu me lembro que na eleição, quando eu levantava a pauta, alguém falava assim, Adriane, discutir roça não dá voto, porque você tem 8%, desse 8% todo votar em você, você é eleita, dependendo, né, Mas eles têm menos direitos.
mas eles têm menos direitos. E onde eles são, São quem menos são, cidadãos, não né? faz sentido. Ninguém lembra, ninguém conhece, Uhum. a menos os que vão na feira, mas não Sim, pergunta de onde é, sim. né. Então quem é essa galera? Ela está tendo acesso à saúde? Qual é a dificuldade de ter acesso à educação? Eu me lembro de um cenário, né, posto, que eu estava na sala e aí eu estava fazendo uma pesquisa, né, numa determinada escola, e aí eu fui fazer a busca ativa dos alunos da zona rural naquela escola, porque eu via chegar muitos ônibus, né. Claro. E eu fui uma aluna dessa, eu morava a 18 quilômetros da sede, Uhum. né, e aí eu precisava acordar às 5h50 da manhã pra pegar o ônibus para ir para a escola. Eu chegava lá com fome, cansada, com dor de Olha cabeça, só. voltava daquele jeito, às vezes eu Uhum. preferia dormir do que comer, e aí isso prejudica diretamente o Aham. ensino, o aprendizado. E aí eu fui pesquisar isso na escola, né, aí uma professora falou assim: "Ai, Adriane, muda de tema de artigo, porque, eles são muito sem graça, são desinteressados e tal". Nossa. E vida que segue. No meu trabalho, atualmente eu trabalho com assistência técnica de extensão rural, a Uhum. galera adora me perguntar o que é isso. Já antecipe. Adora me perguntar o que é isso, ou seja, eu trabalho com unidades produtivas familiares, então eu sou a tequinha que vai lá na propriedade, a gente vai analisar o cenário da propriedade e a gente vai elevar a produção, Uhum. buscar, beneficiamento daquela Um trabalho de produção assessoria. para agregar valor. Um Uhum. trabalho de assessoria, um assistente Uhum. técnico, né, assistência técnica. Só que dentro do até, a gente tem extensão rural, porque às vezes você chega lá, a pessoa quer desenvolver uma produção, mas às vezes ela quer uma identidade, ela quer uma consulta, ela quer Claro. coisas que Tem estão outros direitos que ela não consegue acessar, né. não consegue, que está muito distante. Uhum. E aí, nessa brincadeira, então assim, a gente vai caminhando nesses cenários, né, nessas circunstâncias. E aí eu fui lá na escola, tal, fiz análise, a escola não sabia quem era o aluno, a gente teve que Uhum. pesquisar, inclusive, em diversas questões. Mas para a gente ver que ainda nesse processo colonial existe o distanciamento, porque houve um processo de civilização desses sujeitos. Então, assim, existe o civilizado, que é o urbano, e existe os da roça. Né, e aí são essas questões que traz o êxodo rural até hoje, a dificuldade de sucessão, familiar, né, que são esses conceitos gerados na sociedade para o distanciamento. Então existe aí, a cidade, quem está na cidade, e existe aqueles que estão às margens. É Uhum. claro que existem outros grupos sociais que estão à Claro. margem, existe, mas existe aquele que está o mais distanciado possível, Tem uma que é a galera gradação, da zona rural. é inegável. Queria lhe agradecer muito por ter provocado a gente. Mas antes da gente terminar, a gente tem feito algumas perguntas mais provocantes, assim, no sentido de, tipo, a gente conversa sobre pautas sérias, questões aqui relevantes, assim, em termos sociais, mas tem uma questão que a gente tem gostado de fazer para os nossos convidados e convidadas, meio que descontraída, no sentido de, se a Adriane tivesse a chance de, sei lá, ir num forró, como você imagino que gosta. Gosta de forró? Ai, eu amo samba. Ah, pronto, melhor, o samba. O samba, que a Adriane, se a Adriane fosse num samba, quem você adoraria encontrar nesse samba? Pra ali, naquela dança, se você estivesse ali próxima, mais relax, você aproveitar e dar uma real pra essa pessoa, porque aquele momento relax ia favorecer você. Outras pessoas aqui já responderam presidente, já falaram de artistas famosos, mas para Adriane Macário, quem seria essa pessoa que você ia aproveitar ali aquele clima gostoso do samba para dar uma real, para mandar uma direta e aproveitar e deixar aquela pessoa, ó, não ia ter chance de te responder de forma diferente, ia te dar uma devolutiva boa. Quem Nossa, que você acha que faria? tô me sentindo João de Santo Cristo. Então, né, vou pergun Pensa, são muitas pessoas. são Eu tô muitas. sentindo que você tá querendo levar muitas pessoas no samba. Ai, eu tô querendo levar muitas pessoas no samba. Eu tô querendo por exemplo, aí eu vou Ai, agora ela vai eu pra vou aqui, ó, várias. Aham. eu vou dividir em 2, né, Tá bom. um para agradecer e o outro Você ia chamar no pé do para ouvido chamar no pra. pé do ouvido. Uhum. Eu acho que nessa perspectiva da demarcação do território com o Ixatibá, a gente tem que agradecer. Ia levar pro samba pra dizer obrigado. Pra quem? Obrigada, entendeu? Obrigado meu presidente, Aham. porque obrigado meu governador.
Aconteceu, Porque né? aconteceu, eu Uhum. que trabalho na região, sei das crises que estava e a gente precisava tomar uma decisão, porque senão a gente poderia ter um cenário muito pior do que já Uhum. vem tendo, né. Então, assim, essa questão de demarcação foi uma luta de anos, de um Uhum. povo que vinha sofrendo de todas as formas possíveis, e agora entender que a sociedade entenda que aquele território é deles, É de papel de passado. papel passado, que eles são Uhum. proprietários, Uhum. né. Então, assim, essa questão de agradecer pela Nesse samba ia ser demarcação felicíssimo, assim, seria de seria muito feliz. aham. Mas uma outra coisa, aí eu iria puxar a orelha, porque eu ia Primeiro era o agradecer, samba da bênção, agora vai puxar a orelha, por exemplo, eu Uhum. teria uma conversa direta com o meu governador, Uhum. né, e falar para ele: "Ó, a gente precisa discutir segurança pública na Bahia, e aí essa segurança pública não é aquela segurança, combatível. Então, assim, é interessante ter uma viatura nova? É interessante ter uma viatura nova, porque o policial precisa ter condição de Claro. trabalho, né. Imagina você tá indo para campo em Uhum. perrengue, quando é uma viatura que Sim, fura o em pneu, risco. né, em risco, ele é trabalhador. Mas a gente precisa pensar outras formas de segurança pública na Bahia, Uhum. né. Nós precisamos pensar outras formas de segurança pública em Teixeira de Freitas. Não precisa ser, como a gente costuma dizer, essa mesma polícia militar de Antônio Carlos Magalhães. Não precisa ser a PM de Antônio Lavadeza, como a história nos demonstrou, e que Sim. continua sendo no tempo presente, Os resultados são né. evidentes. Os Não resultados que são não tem, não evidentes. dão. Inclusive os próprios soldados, o risco, o Uhum. perigo, as questões psicológicas de saúde, né. Então a gente precisa pensar outra Esse forma de samba ia ser segurança mais pública. tenso, Ia estou ser sentindo. ia ser as primeira Mais importante, boa. ia ser a mesma mão que dá carinho, ia ser a mesma que bate, entendeu? Porque é sobre isso, né, É, política não é só sobre fazer amigos, nem se aproximar de um grupo porque a gente se ama e vai dar tudo certo. É porque o cenário é desafiador e é na coletividade que a gente vai conseguir, então, tentar encontrar saídas alternativas para minimizar no mini o máximo o que a gente pode muitas vezes fazer é tentar justamente chegar mais próximo daquilo que é a demanda que está colocada, né, e a gente só consegue isso coletivamente. Sinto um pouco isso nas suas palavras. com certeza. Tem uma canção que diz que é aprender a ler, né, para ensinar Uhum, os os nossos meus companheiros. nossos É. camaradas, nossos companheiros. Então é isso, se eu aprendi a ler é para ensinar os meus camaradas, é para ensinar os meus companheiros, né, até porque a gente precisa cuidar do nosso povo, É sobre isso. né. A gente viveu um tempo de descuido, Uhum. né, e agora os nossos mais velhos trabalham arduamente, inclusive para mim, para você estar esse espaço agora de fala, de Verdade. diálogo, de levar para vocês. Então, assim, eles deram uma vida por nós e Uhum. agora nós precisamos dar continuidade às suas lutas, né, pelos nossos mais novos. Inclusive, pra gente terminar de fato agora, o nome dos seus pais, porque eles foram super mencionados no nosso episódio de hoje, mas a gente só conhece como pais de Adriene. Quem são eles? Manda um beijo. Meus pais, minha mãe se chama Adalva, A Dalva. Dalvinha, como disse meu Uhum. cunhado, e meu pai se chama Antônio Paulo. Que são Maravilha. pessoas, assim, referência para mim na discussão política, porque eles vivenciam a política ali. Que meu pai ama votar, ele já tá assim, né? É sobre isso. Ele já acorda vendo o que aconteceu no jornal para Super discutir. inteirado. Beijo pra vocês. Queria agradecer pela filha maravilhosa que vocês entregaram pra sociedade teixeirense, brasileira. Pra nós, queria agradecer de novo a você, Adriene. Muito, muito, muito obrigado. Volte outras vezes aqui pro nosso podcast. E a você que tá acompanhando a gente sempre em cada episódio, fica o convite de continuar nos assistindo e, claro, como já dissemos, de compartilhar com outras pessoas, fazer a nossa rede crescer e ser ampliada. Um abraço, Freddy Casters. A gente gosta muito de vocês. Até a próxima. Até!